Então, pessoal, olha só que coisa. Agora que nós já temos aí 8 meses do governo Lula, desse mandato Lula 3.0, os primeiros dados do semestre inicial deste governo Lula, primeiro semestre de 2023, começam então a ser divulgados pelo próprio governo, pelo próprio Ministério da Fazenda, né? Secretaria do Tesouro está dando a conhecer as informações orçamentárias fiscais do governo Lula nessa primeira metade desse primeiro ano do governo Lula. E as notícias, é claro, é óbvio, são assustadoras. O que nós tivemos foi um aumento substancial dos gastos do governo nessa primeira parte do ano de 2023. Estamos falando de um aumento de 84,7 bilhões de reais em relação ao mesmo período do ano passado. Exatamente, isso aqui não é o gasto, isso aqui é o aumento do gasto estatal nos primeiros 6 meses do ano. Isso aqui é uma alta de 6,6% em relação ao mesmo período do ano anterior no governo Bolsonaro. E se você quer saber algo em que o Lula gastou muito mais dinheiro, aí, se você quer ter essa informação, eu falo para você, eu te conto o que é. Lula torrou 30 milhões de reais em viagens internacionais até o mês de julho, o mesmo valor que o Bolsonaro gastou em seu primeiro ano de mandato todo, né? Vamos dar uma olhada então nesses números assustadores, ver aqui de onde que está vindo de fato esse aumento, esse incremento nos custos, nos gastos estatais. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão Valeu Demais aí embaixo com valores esporádicos, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, conforme eu falei, esse é um aumento de 6,6% nas despesas, nos gastos estatais, com relação ao mesmo período do ano passado durante o governo Bolsonaro, o último ano do Bolsonaro como presidente da República, 84 bilhões de reais. Isso aqui não é o valor corrigido pela inflação, estamos falando de algo muito acima da inflação do período, né? Afinal de contas, 6,6% em apenas 6 meses, a inflação é muito menor de janeiro até agora, né? Então, é um crescimento real nos gastos do governo federal, não apenas uma correção pela inflação. São dados que estão começando a ser divulgados agora pelo governo federal, porque já temos algum tempo, né, algum período do governo Lula, temos coisas mais firmes, mais sólidas a respeito de como o governo aí do Molusco está lidando com as questões orçamentárias, com as questões fiscais do seu governo. A maior parte dos gastos até esse momento, e conforme o que foi divulgado pelo Ministério da Fazenda, são gastos previdenciários e assistenciais, coisa do INSS, Bolsa Família também e tudo mais, que somam aí 81,9 bilhões de reais e aumentaram 14,4% do ano passado para cá. Então isso aqui está crescendo de forma desembestada, essa é a verdade. Os principais fatores que contribuíram para esse caos orçamentário no assistencialismo e na previdência são os pagamentos aí relacionados ao Bolsa Família, né? E também os benefícios que são vinculados ao salário mínimo, como aposentadorias, pensões, benefícios de auxílio-doença, auxílio acidentário e tudo mais. Com o aumento do salário mínimo, é claro que esses valores aumentam também, lembrando que o Lula está com aquela medida, né, aquela proposta dele de dar ganho real para o salário mínimo, ou seja, acima da inflação, o que implica dizer também que o governo vai ter uma despesa real acima da inflação, aumentando também por conta disso aí. Além disso, além da questão previdenciária, outro fator que impactou nesse resultado terrível, negativo do governo Lula foi a questão aí do impacto de sentenças judiciais, totalizando cerca de 8,5 bilhões de reais por conta de precatórios pagos a estados aí como o Maranhão e o Pará também. Isso aí está de fato preocupando o governo Lula, porque realmente é uma coisa problemática para um governo que já está com um orçamento mais do que estrangulado. Então o resultado prático disso é que a dívida pública continua subindo de forma descontrolada, agora ela está acima de 74% do PIB do Brasil no mês de julho, né? O valor atualizado até o mês de julho, então já pode ter até aumentado um pouquinho mais de lá para cá, sendo que esse percentual no mês anterior, em junho, era de 73,6%, uma coisa assim
terrível a subida de um mês para o outro aí, né? Isso aqui são dados divulgados pelo Banco Central, esses de forma específica aqui, sendo que a dívida líquida está na faixa aí de quase 60%, subiu também bastante em relação ao mês anterior, que era 59% mais ou menos, frustrando as perspectivas, as expectativas que esperavam algo aí perto de 73,9% para a dívida bruta, de acordo aí com o pessoal da Reuters, né? Então, governo Lula frustrando o mercado financeiro, o mercado econômico, como já é de praxe. E aí, o mês de julho foi especialmente caótico para as contas públicas, estamos falando aqui de um déficit primário absurdo, grotesco, brutal aqui, de 35, quase 36 bilhões de reais em um único mês. Para fazer a conta e multiplica isso por 12 para você ver o tamanho desse estrago aí, sendo que a expectativa dos economistas, que já não era boa, né, não era nada otimista, previa um déficit de 28 bilhões de reais, entre aspas, apenas. Então aqui levaram um banho do governo Lula em matéria de otimismo aí, ou de pessimismo, como você queira ver. Realmente as previsões estavam muito aquém daquilo que o governo Lula entrega em matéria de desarranjo econômico, uma coisa assim pavorosa, né? Parte desse valor, a maior parte, vem da União, né, do governo central aí. Estados e municípios também colaboram nessa história aí. 4 bilhões de reais desse déficit do mês de julho vem dos estados e dos municípios também, né? Sendo que isso aí é o valor líquido aí do déficit primário. Você sabe que existe essa maracutaia contábil que qualquer governo faz. Existe um déficit primário e um déficit nominal. Então, realmente, o déficit nominal é muito maior, o rombo é muito maior, o déficit primário acontece antes do pagamento do serviço da dívida, né? Então, nem deveria ser considerado no final das contas, porque o rombo nominal está aí na faixa dos 80 bilhões de reais, uma coisa que é totalmente impossível de ser paga, de ser quitada, uma dívida completamente economicamente inviável. Também frustrou a expectativa do mercado, que era um déficit nominal na faixa dos 73 bilhões de reais. Não obstante isso, é claro, o governo federal já propôs aí para o ano que vem 1% de correção salarial para os servidores públicos, né? Reservaram aí 1,5 bilhão de reais para reajuste salarial dos servidores. Então eles vão querer fazer aquele agrado para a classe pública, né, para o funcionalismo público, mesmo com um orçamento totalmente detonado, com esse déficit gigantesco que o governo tem. Está previsto aí 169, 168 bilhões de rombo para este ano de 2023. A gente nem tem confiança se esse número vai ser alcançado pelo andar da carruagem, mas principalmente para 2024, Fernando Haddad prometeu 0 a 0, prometeu equilíbrio nas contas públicas. E como é que o governo vai conseguir equilíbrio? Aumentando os salários de forma indiscriminada, né? Então, realmente, essa tentativa do governo Lula aí de voltar a deixar o Estado forte, o Estado crescendo, Estado robusto, reconstrução do Estado e tudo mais, isso só vai afundar o orçamento público, que é o que aconteceu na Argentina, que é o que aconteceu em vários países que estão terrivelmente endividados e a economia não consegue subir, né? Mas voltando ao papo aqui das viagens do Lula, então, chama muito a atenção isso aqui também, o tanto que, conforme o pessoal da Gazeta do Povo bem pontua, Lula torrou 30 milhões de reais com suas viagens internacionais até o mês de julho. Então, a título de comparação, a reportagem mostra que o Bolsonaro, em 2019, que foi o primeiro ano dele de governo, gastou 37 milhões de reais em valores atualizados, não valores da época, valores trazidos a valor presente de acordo com a inflação acumulada no período. Então, no ano todo de 2019, janeiro até dezembro, Bolsonaro gastou 37 milhões, agora o Lula já gastou quase 31 milhões até metade deste ano aqui e vai viajar muito mais, né? Ele vai para a Índia agora também, inclusive. Então o Lula vai continuar gastando dinheiro com viagens, vai ultrapassar em muito o valor que o Bolsonaro gastou lá atrás. A maior parte dessas despesas, é claro, foi com hospedagem aí, sempre em hotéis luxuosos, 11 milhões de reais torrados, desperdiçados com hospedagem em hotéis luxuosos.
aluguel de carro para aquelas comitivas enormes que o Lula levou para a China, para outros países aí, para a Argentina, não é? 10 milhões de reais com isso aqui, diárias para assessores e seguranças, mais 9 milhões de reais. E, além disso, né, as despesas com aeronaves da FAB não foram divulgadas aí, supostamente, por questões de segurança. O fato é que, realmente, a prestação de contas aqui do Lula, do governo Lula, não é exatamente muito transparente, conforme o pessoal aqui da Gazeta do Povo pontua, né? Uma transparência opaca. Mas a gente sabe sim que o Lula gasta muito dinheiro, ele só sabe fazer isso na frente do poder, né? Só sabe gastar muito dinheiro, torrar a grana do orçamento de forma descontrolada, e é por isso também, inclusive, né, que nós vemos o aumento dos gastos estatais. Ah, é claro que esses 30 milhões aqui não significam que, de fato, o governo aumentou o rombo do orçamento por conta disso, das viagens do Lula. Claro que não, mas isso demonstra qual é a mentalidade, né? Qual é a ação do governo Lula em relação aos gastos. É assim que ele lida com o dinheiro público, com a verba, com o orçamento federal, tratando como se fosse algo para uso próprio, uma carteira que não tem fundo e que não é ele que paga a conta no final da história, né? Isso aí, todos nós vamos pagar a conta para bancar todo esse luxo, todo esse gasto. E aí não são apenas os luxos das comitivas do Lula, dele com a Janja, não apenas isso. Luxos de funcionários públicos que recebem salários muito altos, luxos de ministros que são empossados em uma infinidade de pastas ministeriais, com um monte de assessores bem pagos, secretários bem pagos, pessoal que vai para as estatais para fazer negócios mal feitos ou obscuros, né, ou escuros lá, enfim. Essa é a forma do Lula gerir a economia. E agora que nós estamos vendo os primeiros números do governo Lula, a coisa está começando a ganhar contornos de realidade. O que antes era apenas expectativa, uma expectativa muito ruim, diga-se de passagem, agora está se tornando realidade nas planilhas demonstradas pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria do Tesouro Nacional. A tendência, meus caros, como você certamente bem sabe, é que a coisa apenas piore nos próximos meses. Mas o que você achou desses números? O que você achou desses dados? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.